A RFM põe os pontos nos is. Uma hora de conversa com as mais destacadas figuras da nossa região. A RFM põe os pontos nos is. Então, muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição dos Pontos nos Is, o programa em que convidamos a pessoas e instituições de Amarante para nos falar um pouco aqui sobre as suas atividades. Atividades que normalmente, obviamente, têm sempre algum interesse para nós. Vamos falar de desporto e mais precisamente de futebol. Convidamos para estar presentes hoje aqui nos estúdios da RFM e da RFM TV o presidente da direção do Amarante Futebol Clube, o António Duarte, e também temos aqui o treinador, o Pedro Pinto, do treinador dos Sénios. Meus senhores, muito bom dia. Muito obrigado pela vossa presença aqui hoje de manhã. António Duarte, vamos começar aqui como presidente da direção. Façam-nos aqui um balanço da época, que basicamente em termos de futebol a época está acabada, acabou agora. Está satisfeito? Tem objetivos que são alcançados para esta época? Antes de mais, bom dia a todos e agradecer, em meu nome particular, em nome da direção do Amarante Futebol Clube, a possibilidade de vir à rádio e jornais, também já agora, que é importantíssimo para nós, falar um pouco do Amarante Futebol Clube e incidir sobre realmente o que se passou durante esta época e em termos para já, de um balanço muito sintético. Tenho o prazer em dizer que tivemos uma época positiva, em que os objetivos estipulados no início da temporada, desde o futebol sénior até cá em baixo aos Gonçalinhos, com alguns problemas, como é natural em qualquer percurso da vida. Neste caso estamos a falar de uma época desportiva com mais de 300 atletas, problemas há sempre, mas o balanço, os objetivos principais, estes foram conseguidos. Naturalmente que, falando de futebol sénior, teremos aqui o amigo, o técnico do Amarante Futebol Clube, Pedro Pinto, com certeza irá falar um pouco mais ao detalhe, mas o Amarante, como sabemos, é um pouco mais que isso. É um clube que tem 91 anos de história, é um clube que com certeza iremos falar aqui hoje do presente e do futuro, mas é um clube com passado e por isso aproveito esta oportunidade para falar de uma iniciativa, de uma homenagem que o Amarante irá fazer, embora com uma organização, uma articulação, neste caso com uma pessoa amiga do clube, que é o Pedro Alves Pinto, que é já, como se costuma dizer, um habitué nestas coisas, uma homenagem que vamos fazer aos campeões de 63-64, que foi pela primeira vez em que o Amarante Futebol Clube subiu à primeira distrital, isto para dizer que era no tempo em que participavam equipas como o Rio Ave e o Paço de Ferreira. Curiosamente, iremos assinalar essa homenagem numa jornada histórica para o clube e como o futebol também são estas ligações, são as amizades, é a história, achamos oportuno e agradecer desde já a oportunidade em poder divulgar este acontecimento, que irá ter uma inauguração, irá ter uma tertúlia, com certeza uma visita também ao novo complexo do clube, e o clube, o Amarante, uma instituição se calhar das mais antigas do nosso concelho, por tudo isso merece isso e muito mais. Isto vai ser quando? A data, já agora, obrigado pela observação, é no dia 21 de junho. 21 de junho. E isto vai ser onde? Nas instalações do Amarante Futebol Clube ou vai ser em vários lugares? Vamos ter uma tertúlia que irá ser ali por cima do Centro Cultural. Tertúlia no Centro Cultural. Centro Cultural, a visita ao estádio lá em cima no complexo e depois terminará com certeza com o que é inevitável, um jantar convívio num restaurante da cidade. Muito bem. Portanto, os objetivos foram alcançados para o ano, sente-se bastante satisfeito, obviamente, com a sua... Satisfeito nunca. Nunca. Satisfeito nunca. Devia ser uma pergunta. Temos os pés bem assentes, é dentro da nossa realidade, do Amarante Futebol Clube, com todas as dificuldades, porque se calhar quem me estiver a ouvir até pensa que há alguma facilidade nisso. Não, uma época extremamente difícil no ponto de vista dos apoios ao nível financeiro, por isso é que me dá algum gozo, porque dentro desta escassez que há agora de recursos, de apoios, que toda a gente sabe, poderemos falar mais à frente, conseguir com estes homens, a equipa técnica, com os atletas que o Amarante teve, enfim, toda a dimensão do clube, conseguir os resultados que nós conseguimos e com todas as dificuldades, eu penso que é um feito, porque se o dinheiro fosse tudo na vida, estávamos tramados. Evidentemente que a criatividade, o amor ao clube, o viver o clube, é muito importante e por vezes ultrapassa muitas dificuldades que nós
com que nós deparamos. Claro, portanto, o antigo ou o tradicional valor, o amor à camisola é uma das coisas com que ajuda certeza, bastante. ainda há um bocadinho disso. Mas obviamente que vocês, em termos de equipa de séniores, militam numa divisão que é bastante exigente nesse aspecto. Como é que conseguem equilibrar as contas de uma certa forma aqui durante o ano? Já vamos pegar nisso, vocês queriam falar mais à frente, mas pegamos já nisso em termos de saúde financeira. Como é que está o Amarante Futebol Clube? Não é fácil. O Amarante, como todos os clubes, dentro daqueles clubes que cumprem e honram os seus compromissos, está bem, porque felizmente é um clube exemplo. Agora, em termos de objetivos, se algum dia se pensarem num salto, isto é, quando falamos em salto, por isso é que eu acho que o Amarante está na divisão nesta altura ideal, esse salto significa a passagem ao futebol profissional. E então isso implica que o Amarante Futebol Clube, com o apoio, que isso é indiscutível, o apoio dos seus associados e dos seus amigos do clube, precisará de muito mais e de rever muito a sua ação desportiva. Por isso é que nós dizemos, e já o disse aqui numa outra entrevista, que esta divisão, nesta altura da história do clube, assenta, como se diz na gíria, como uma luva, porque essa é a nossa realidade. E daqui não saio, como costumo dizer, que com o número de associados que temos e com os apoios que temos, que também à frente podemos passar por aí, feitas as contas, a nossa realidade, e muito se deve a estes homens, particularmente também ao Pedro Pinto, que é um plantel que nós temos em termos de custos em relação a outros clubes que entram em competição connosco na mesma divisão, fica muito aquém, uma equipa mais económica, e nós conseguimos na mesma bater o pé, fazer um bom campeonato. Isso tudo se deve a uma grande entrega, à competência também, e acima de tudo ao gostar e viver o Amarante Futebol Clube. O Amarante Futebol Clube é um clube que merece, apesar de tudo, das opções hoje em dia serem outras também, merece muito respeito, porque é um grande clube e um clube de referência regional já neste momento. Mencionou os associados. Quantos associados é que o Amarante conta agora? O Amarante, nesta altura, associados, mais ou menos, mais 50, menos 50, pagantes, que isso é que é importante. Exato, isso é que é a parte importante. Andará na volta dos 950. 950 pagantes. Evidentemente que se quiserem um Amarante mais forte, ou se quisermos um Amarante mais forte, e nós agora este verão iremos fazer uma campanha nesse sentido, é que se reforce, se aumente o número de sócios do clube. E estou convencido, aí sim, se nós reforçarmos, como o Amarante já teve em tempos, se reforçarmos o número de associados com cotas em dia e a própria situação, porque é indissociável, a situação e a conjuntura, a situação económica, se melhorar, então o Amarante poderá pensar noutras coisas, mas neste momento entendemos que esta situação que está só nos honra e acho que é dignificante para o clube. E sei que, e insisti bem nesta questão, obviamente, portanto, a economia bem arrumadinha na casa, contas bem feitas e também um bocado de esforço. Eu já entrevistei várias equipas ao longo dos anos, eu sei que nos últimos anos a formação, vamos passar aqui à questão da formação. Sim. Esta formação tem sido cada vez mais importante para os clubes, para poderem, talvez, uns anos mais tarde, na área dos séniores e dos júniores, terem também desportistas dentro do clube. Em termos da área de formação, não temos aqui hoje o vosso coordenador, mas como presidente, obviamente, poderá também dar-nos uma ideia. Em termos da área de formação, vê-se que o Amarante também presta muita atenção a esta área aqui. Como é que estamos aqui em termos portanto, da área da formação? Estamos a formar jogadores? Estamos a ter algum sucesso nesse aspecto também? O Amarante Futebol Clube, digo com toda a vontade, é um clube que é uma referência também ao nível da formação. O Amarante Futebol Clube, ao nível da formação, tem uma tradição que já vem de longe e todos nós sabemos, há nomes sonantes do futebol nacional e internacional que passaram pela formação deste clube. Vale a pena, outra vez o Ricardo Carvalho, o Nuno Gomes, o Delfim, mas muitos outros jogadores de grande categoria que vieram da nossa formação. A verdade é que o Amarante, neste momento, ao nível da formação e pela época que está a findar ainda, tivemos uma época muito atípica, com grandes dificuldades. Nós tivemos dias em que estávamos a treinar ao mesmo tempo em 5 campos,
campos emprestados, com uma grande dificuldade, e mesmo assim, dentro dos objetivos que tínhamos traçados, conseguimos-los, isto é, ao nível dos juniores, o Amarante Futebol Clube subiu de divisão. É evidente que não foi um grande feito, porque por uma injustiça ao nível de associação e de federação, nós tivemos que disputar este ano com muito prejuízo para a equipa sénior, que está aqui o Pedro, saberá isso muito melhor que eu, ao nível de competitivo, mas pronto, cumpriram com a obrigação deles, que foi regressar à primeira distrital, subiram divisão. Nos outros escalões, os objetivos traçados, que era a manutenção, também foram conseguidos, e depois há aqui uns brilharetes pelo meio em que nós temos muita honra em torná-los públicos, pelo menos divulgá-los mais e aproveitar a vossa oportunidade, onde nós, ainda este ano, em Braga, os infantis do Amarante venceram o torneio internacional, numa final contra o Boa Vista, onde participaram equipas como o Braga. Vencemos em juvenis o torneio em Mesão Frio, pelo nome modesto, mas é bom saber que o Amarante venceu essa final ao Varzim. E tudo isso nos leva a pensar, e como o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, com todos os problemas, todas as limitações, que é positivo. O que é que nos faz acreditar muito no futuro deste clube? E com o mérito, e há bocado falou muito bem, o futuro deste clube, com pessoas de uma enorme competência para o efeito. Estou a lembrar-me, que ele não está cá hoje, que é o colega Domingos Silva, que é o vice-presidente do Amarante Futebol Clube, com quem temos conversado bastante, é que depois de iniciarmos a nossa atividade no complexo, que também está por dias a sua inauguração, aquilo que nos queixávamos ao nível físico irá ser satisfeito ou colmatado, e iremos ter que melhorar, é verdade, ao nível técnico também, e penso que depois de se conseguirmos fundir bem estas duas situações, o Amarante só tem razões para acreditar num bom futuro e acreditar em melhores resultados ainda. Muito bem. E mencionou aqui uma questão que também íamos abordar, e obviamente já abordamos por alto, que estamos a falar do complexo dos novos campos de treino. Portanto, podemos dizer que isto está por dias para serem inaugurados, portanto, finalmente vão ter acesso na próxima temporada a uma situação de melhor qualidade em termos de... Com certeza, mas isso nós iremos ter uma preocupação muito grande, acima de tudo, na programação dos trabalhos. Como sabe, são muitos escalões, nós desde os Gonçalinhos até cá em cima, aos seniores, muitos escalões. Vamos ter que fazer uma programação para que as coisas corram pelo melhor possível, e sabemos que, se estivesse aqui a dizer que irá ser tudo perfeito, nem me sentiria bem, porque com certeza, como humanos que somos, iremos continuar a cometer erros, só que há que os minimizar, há que os diminuir, de forma a que possamos fazer um trabalho melhor. E acredito que depois das condições que nós temos, embora isto é quase como a história da manta curta, nós estamos há dias de inaugurar um complexo e de repente precisamos já de melhoramentos na bancada existente, que isso é outra situação, que é uma bancada relativamente recente, tem 6, 7 anos, e há ali situações em que precisam de ser o mais urgentemente... Está a falar da bancada do estádio principal? Sim, uma intervenção rápida, porque ao nível, especialmente do futebol sénior, precisamos que aquilo seja reparado para que se arranque a época no dia 21 de julho, já com as condições necessárias.